Olá, estamos ao vivo em mais um episódio do Fora do CuboCast. Denise Bueno aqui. Eu sou Guga Cordeiro, seja bem-vindo a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom período para vocês. E antes da gente falar com o nosso entrevistado, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né, Dê? Quem acredita no Fora do CuboCast. Exatamente, esse podcast só existe porque essas pessoas confiam nele, porque essas pessoas patrocinam aí esse conhecimento, né, para que esse conhecimento seja difundido. Então, muito obrigada, Exceleds, uma loja de iluminação aqui da nossa cidade, Maringá do Paraná. Muito obrigada também a do Castro Tintas, que é mais do que tintas, né, Guga? Uhum. Tem tudo o que você precisa aí para revestir suas paredes, pisos e o que for necessário para a obra. Isso aí. A Glass House, que também fecha nossas casas aí com esquadrias maravilhosas. Vidros, espelhos, tudo que você precisar para a tua obra. E o Arcdesk, nosso querido Arcdesk, sistema de gestão para escritórios de arquitetura, onde tem funil de vendas, precificação, horas trabalhadas, é um fenômeno. Se você não conhece, www.arctask.com.br. Você vai se surpreender com o que essa ferramenta pode assessorar na tua empresa. Feito o jabá, né? Feito o agradecimento aos nossos patrocinadores, a gente vai falar sobre marketing de relacionamento. Exato. Quem aí pensou que ia se formar em arquitetura e achar que precisava entender de marketing de relacionamento, levanta a mão. Não. Só eu? Mentira, gente. Zero chance de alguém ter pensado nisso. E estamos aqui com a nossa querida Nathalie Persan. Vou ler aqui o pedigree da Nathalie, porque isso aqui não é a Nathalie, é o que a Nathalie fez. Então ela é formada em publicidade e propaganda com MBA em gestão de marketing, atuando há 15 anos no setor de marketing e vendas. É uma publicitária apaixonada por marketing de relacionamento, que tem como propósito conectar pessoas de uma maneira significativa e duradoura. Atualmente, ela atua como diretora comercial do Núcleo Metropolitano Brasil, ou seja, ela cuida do relacionamento de todas as vocês não chamam de unidade, como é que vocês chamam? As filiais. As filiais. Com mais de 780 clientes, que são os lojistas, certo? E Exato. mais de 20 mil profissionais de Arquidecor. Isso mesmo. Excelente. Nathalie Persan, mãe do Sansão. Né? Já vou levantar Já começamos a bola. já começou seja bem-vinda! Eu quero essa história, não sei que hora que você vai falar, mas você vai falar do Sansão, beleza? Gente, não, eu não sei Seja por que eu fui falar isso pro Guga, sério. Pra sempre. Gente, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês, tenho acompanhado esse trabalho de vocês, que tá sendo bem legal. Então, pra mim é uma honra estar aqui com vocês, viu? A honra é obrigada. Nós que agradecemos a sua presença aqui. E a gente quer saber um pouquinho da sua história, porque a gente sabe já aqui, né, a gente está nos bastidores, né, Google, então a gente já conhece um pouquinho da sua história, a gente já sabe, né, da onde você saiu, aonde você chegou, e eu posso adiantar para vocês que ela fez coisas grandes nessa vida, e a gente quer entender o que é que está por trás dessa mentalidade da Nathalie, né, para construir tudo isso. Então conta a sua história pra gente, Nathalie. Bom, então vamos lá. Eu nasci em São Paulo, né, capital. Então, minha família foi pra lá, naquela época, né, pra trabalhar, arrumar emprego, tudo mais. Então, nasci em São Paulo. E fiquei lá até os meus, acho que 10, 11 anos por aí, né. E meu pai tinha um sonho de comprar uma chácara, né. Ele queria voltar pro Paraná e morar num sítio, né. Então, o objetivo dele era esse. Foi pra São Paulo pra conquistar isso, né. E no momento que ele conseguiu, foi uma época de crise lá em São Paulo, inclusive, que as firmas mandaram um monte de gente embora, né? Meu pai foi um desses. E aí ele pegou o acerto dele, né? E conseguiu comprar essa chácara no Paraná, né? Para ser mais exata, em Indianópolis, que é uma cidadezinha bem pequenininha, que fica mais ou menos 1h30 daqui, né? Ali perto de Cianorte. Então ele conseguiu comprar essa chácara, começou a trabalhar no sítio, né? E eu, imagina, né? Ali na pré-adolescência, eu detestava morar no sítio, né? Eu detestei essa mudança. Mais saindo de São Paulo, né? Então eu falo pra ele que eu brincava na época, né? Falava, pai, você me tirou da
da segunda maior cidade do mundo pra me colocar na segunda menor do mundo. Falava pra ele. Aí eu falava que a primeira é São Manuel. Falava pra ele, né? Brincando. Que é uma outra cidade menor ainda ali do lado, né? E, enfim, na época ele também se preocupava muito. A gente morava num bairro muito perigoso lá em São Paulo, né? Eu sempre brinco e falo, eu morava nas quebradas lá. Mas hoje, vendo, ou quando eu vou pra lá, converso com o Uber ou alguma coisa, ele fala, nossa, você morava num lugar tenso aqui em São Paulo. E eu não tinha essa noção, Caramba. né? Criança, imagina, né? Uhum. Então, realmente, era um bairro muito perigoso. A gente via muita coisa tensa por lá. E ele queria, claro, criar as filhas longe disso, né? A gente morava, inclusive, perto de uma comunidade lá muito grande. E era realmente muito perigoso. Então, ir para a cidade pequena seria uma forma de proteger as filhas, né? Tem uma irmã mais velha. E realizar o sonho dele, de voltar para o sítio, de morar no sítio novamente, né? Legal. E ele começou a trabalhar ali, né? Só que em Indianópolis eu não via muita possibilidade, porque é uma cidade pequena, então ou você trabalhava no comércio ali local, ou seja, arruma um emprego no mercado, na farmácia, numa lojinha ali, né? Ou você tem que sair da cidade para buscar algo diferente, né? Então, quando eu fiz 16 anos, minha mãe me emancipou. Até falo pra ela hoje assim, falo, mãe, você era louca, né? Como assim você emancipou, né, com 16 anos? Pelo contrário, ela sabia a filha que tinha criado. É Exato, ela fala isso, sabe? E eu falo, gente, como assim? Porque eu não tinha terminado o terceirão ainda, né? Mas como eu não via ali nenhuma possibilidade em Indianópolis, ainda tive umas questões no colégio, sabe? Arrumei umas confusões no colégio. Põe na mesa. Nós vamos entrar Conte-me com mais. Gente, Põe aí, conta aí essa vocês história. acreditam que eu denunciei o colégio? Eu era... Olha só, a confusão. Só tinha um colégio em Indianópolis. Ou seja, não tinha pra onde ir. E eu fui lá e denunciei o colégio. Porque eu era, tipo, a nerdinha da sala, assim, né? E queria estudar. E a sala era muita bagunça. E ninguém tinha controle sobre aquilo. Nem o diretor, nem os professores. E era, assim, muito difícil de estudar. Então eu reclamava muito e tal. E eles começaram a pegar no meu pé. O famoso bullying, que na época não era esse nome, né? A gente não falava muito sobre isso ainda. Mas pegavam muito no meu pé. E aí, quando eu falava com o diretor da escola e tal, ele era associado à política, então ele não se envolvia com nada, porque cidade pequena todo mundo se conhece. Então ele não conseguia resolver. Inclusive, eu vivia na casa desse diretor porque o filho dele era meu amigo. Então foi uma coisa assim, loucura que eu fiz. Eu fazia um curso em Cianorte. Do céu. E eu, todo final de Olha semana a eu ia. coragem, né? Eu fui lá e denunciei a escola, você acredita? Aí fui na... eu esqueci como é que chama o conselho lá das escolas, mas fui lá, denunciei e tal, fiz a reclamação. E aí um dia eles chegaram com essa carta que eles receberam lá na sala. E aí todo mundo já sabia que era eu. Lógico. Né? Então ele chegou lá e falou e tal. E todo mundo da escola ficou contra mim. A não ser os professores, que entendiam meu lado, porque eu queria estudar, de fato. Sim. Na época, eu queria muito fazer medicina. Então, eu tentava estudar por conta, né? E estudar seriamente ali, né? E eu não conseguia ter essa paz para estudar. Então, os professores, eles entenderam e eles ficavam do meu lado. Mas virou uma situação insustentável para mim. Assim, insustentável. Eu não queria mais ir para a escola. E aí, minha mãe, entendendo a situação, né, meus pais, eles me emanciparam e eu fui estudar em Cianorte. E na época, minha irmã já morava em Cianorte porque ela estudava na UEM. E aí, eu fui morar com ela. Ela estava prestes a acabar, né, a faculdade. E arrumei um emprego lá, né? E comecei a trabalhar de secretária e fazendo o colégio à noite. Então, para finalizar ali o colégio, eu fui para Cianorte para isso. Isso pouca gente sabe, na verdade, essa questão de ter denunciado e tudo mais, né? Você tá vendo que sempre alguém vem aqui e conta uma história que ninguém sabe. Que ninguém sabe, né? Sempre tem. A gente acaba lembrando, né? Isso é bom. Ontem eu tava refletindo, inclusive, sobre essa história, sabe? E aí foi a virada, assim, pra mudança, assim, da minha vida. Porque apesar de Cianorte ser muito perto ali da cidade dos meus pais, eu tive que me virar sozinha, né? Então, minha irmã ficou alguns meses, a gente morava numa república, dividia com mais pessoas ali. E aí, logo, ela voltou pra casa dos meus pais, né? Ela arrumou um outro emprego e foi pra lá. Ela trabalhava num banco. E aí, eu fiquei lá sozinha, né?
E comecei a trabalhar numa empresa. Pode falar o nome da empresa aqui? Fica à vontade. Foi no Grupo Morena Rosa, né? Baita empresa. Uma baita de uma empresa. E eu entrei lá como secretária. Eu amava o meu trabalho. E eu via os outros setores, né? Então, eu queria subir de cargo, eu queria, né, mudar ali. E então, bem breve, assim, foi minha jornada ali de secretária, foram alguns meses ali, só uns 2, 3 meses, e já fui pro setor comercial, né? Ele chamava comercial e vendas, né? O que era esse setor? A gente auxiliava os representantes da empresa. Então, ali, foi assim, onde eu entrei no mundo corporativo de vez, assim, sabe? Que eu comecei a ver toda essa questão da empresa e tal. E no comercial, eu conheci o setor de marketing, que era acesso direto ali, né? A gente trabalhava em conjunto. E foi daí que surgiu a vontade aí de fazer publicidade e propaganda, porque eu queria saber que faculdade que eu tinha que fazer para trabalhar naquele setor. Olhei. E aí foi assim, eu estudava aqui em Maringá, então eu vinha de ônibus todos os dias, voltava, né? E aí fiz uma jornada ali na Morena Rosa, depois surgiu uma outra oportunidade, numa época que o dono da empresa vendeu a empresa, né? Virou SA, e ele saiu da empresa. Na época que ele saiu, ficou um pouco chato trabalhar lá, sabe? Meio que perdeu a cultura da empresa. É mesmo? E aí alguns gerentes saíram, montaram a própria empresa. Eu fui convidada para ir para uma dessas empresas. Fui. Quando o dono da Morena Rosa voltou para a empresa, eu voltei junto. Então, eu recebi outra proposta. Aí eu já fazia faculdade, né? Consegui trabalhar no marketing mesmo lá. E, enfim, foi uma jornada muito gostosa ali, né? Eu gostava bastante de trabalhar. Mas aí veio a pandemia, né? E a pandemia, eu acho que, como para muita gente, fez a gente refletir muita coisa, pensar muita coisa, né? E com a pandemia, eu comecei a pensar se eu estava no lugar certo, se eu estava fazendo o que eu queria. Porque eles, assim, várias empresas começaram a demitir muita gente. Essa empresa não foi diferente. Demitiram umas 300 pessoas. Mas eu não fui demitida, eu fiquei, né? Mas eu comecei a pensar, e se aquilo permanecesse, né? Realmente, né? Aquele segmento era uma coisa que na pandemia ficou dispensável. Eles tiveram que reformular, ao invés de começaram a fazer mais pijamas, né? Tinha calçados, começou a fazer chinelinho, de ficar em casa, tênisinho. Começaram a reformular tudo, mas não tinha mais aquela força de antes, né? Foi muito impactado esse mercado, né? Sim. E para quem não conhece, Cianorte é a capital do vestuário. Sim. Então foi um impacto muito grande, né? E nisso, eu tinha alguns amigos na área de construção civil. E eles falavam, olha, aqui tá bombando. Aqui, nossa, tá fervendo o mercado. Não tem pandemia aqui não, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Como o meu trabalho lá diminuiu, né? Eu comecei a ajudar um amigo meu, né, que inclusive vocês conhecem, que é o Natan. Sim. Ele Parceiro nosso, parceiro, inclusive, da Arquitetura ao Cubo. Exato. Ele estava começando a empresa dele, não lembro há quanto tempo que ele tinha empresa, mas ele era sozinho. Então, eu, como amiga dele, ele falava, você não me ajuda em algumas coisas aqui? E na hora do meu almoço, eu ajudava. Mas assim, na parceria mesmo, na amizade, não ganhava nada pra isso, né? E ele me mandou um sisteminha do Metropolitano, me passou assim a senha e tal, ele explicou como é que fazia para pontuar os profissionais, né? E aí eu comecei a entender aquilo. Então eu entrava nesse sistema dele para ajudar, ia lá, pontuava os arquitetos e comecei a olhar mais coisas desse sistema. Falei, caramba, mas muito interessante isso. E comecei a questionar ele sobre algumas coisas. Posso tirar um relatório aqui? Não, claro, pode tirar. Aí eu tirava. Olha, tem um relatório de aniversário, vou mandar parabéns para esses arquitetos. Olha aí. Aí ele, pode mandar. Aí eu mandava. Vou fazer uma artezinha aqui, vou mandar para eles, tá? Pode mandar. Então eu comecei a trabalhar em cima disso, sabe? Mas Boa. assim, realmente era só para ajudar ele. Ele tinha feito uma proposta para ir trabalhar com ele, porque, né, comecei a ajudar bastante. E aí eu tava pensando sobre isso. Eu ia mudar para Maringá. Na época ele morava com a avó dele. E
ó o perrengue, né? Ele falou, vem pra cá que daí você mora comigo na casa da minha avó. As ideias, né? A ideia. Empreender é isso aí, cara. É isso aí. E ele lá no perrengue dele também pra fazer a empresa dar certo, né? Ele vem pra cá e tal, aí você mora comigo um tempo até se estabilizar em Maringá. E eu queria muito morar em Maringá. Aí eu participei de uma reunião no lugar dele uma vez. E aí eu conheci o pessoal do Metropolitano. Aí, ele era lojista, né? Lojista que participava, isso, que ainda participa, inclusive, né? E eu fui representar ele nessa reunião e conheci outros lojistas, conheci o pessoal do Metropolitano. E aí surgiu uma proposta do Metropolitano. Olha. Né? Aí na época eu não entendia muito bem, já tinha entendido a questão do sistema, que aquilo dava algum tipo de benefício para o profissional, que era bacana, que eles gostavam, mas não tinha entendido ainda a estrutura, né? E aí eu resolvi verificar o que era. Recebi uma proposta legal, fui para Uberlândia conhecer essa empresa. E aí me apaixonei. E aí, né, pedi meu desligamento da empresa que eu trabalhava e fui, né, trabalhar com o Metropolitano. Só que eu queria Maringá, né? Porque eu queria morar em Maringá. Mas não tinha a filial de Maringá disponível, né? Porque o Metropolitano já tinha entendido que ele estava em várias cidades, que ele estava assim, expandindo, inclusive, mas não tinha vaga de Maringá, estava ocupada. Então eles me ofereceram Cascavel, né? Então fui para Cascavel trabalhar. Então, para quem não conhece o Metropolitano, não entendeu, né, o que é o Metropolitano, ele é um núcleo de relacionamento, né, para a área de arquitetura, né, construção civil. Então, eu fui para Cascavel para montar essa filial, né? Então, captar os lojistas, conhecer os arquitetos. Só que eu nunca tinha nem pisado em Cascavel. Então, assim, super desafio, né, na mão. Foi. Desbravar mesmo a cidade. Foi um mega desafio, porque até o pessoal brinca assim... Brinca não, né? Curitiba tem a fama de que se você abre alguma coisa em Curitiba, dá certo em todo o Brasil, porque lá é muito difícil. Né? Eles falam isso quando você vai pra lá. Mas eu falo, gente, é que vocês não conheceram Cascavel. É mesmo? É mais fechado ainda? Eu não sei se é porque era o meu início também, sinceramente, não sei se é isso. Mas eu achei eles muito mais fechados, assim, o mercado, sabe? Porque depois eu fui pra Curitiba, né? E aí, em Curitiba, eu achei muito mais fácil do que Cascavel. Mas não sei se é relacionado a essa questão que eu também estava começando, né? Mas minha jornada dentro do Metropolitano, então, começou com Cascavel. Depois de um tempo, né? O Fábio, que é o dono do Metropolitano, ele sempre dava desafios, metas, né? E eu batia essas metas e alcançava o que ele passava, né? E aí eu até lembro uma vez que ele falou assim... Olha, se você não desenvolver a sua questão de liderança, você não vai pegar Maringá, tá? Porque ele sabia dessa minha vontade, né? Porque você precisa desenvolver isso em você. Você é muito boazinha, ele falava. Você é muito boazinha. Você não pode ser boazinha. Exato. E aí eu... Caramba, né? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer cursos, pesquisar, ler sobre isso, sabe? Pra tentar desenvolver. Aí foi quando surgiu Curitiba. Fui pra Curitiba. Morei em Curitiba pra fazer o negócio acontecer lá. Caramba. Esse foi um outro desafio, porque eu tava longe da minha família, dos meus amigos, né? E uma cidade fria. Na época que eu fui, tava assim, -3 graus, assim. Nossa. E eu amo calor. Então, assim, sofri muito lá para acostumar, sabe? Mas fiquei lá um tempo e aí surgiu Maringá. Então, quando surgiu Maringá, eu falo pro Fábio, na hora que eu acostumei em Curitiba, ele fala... Tirou você. Tirou. Aí ele falou assim, não, vou te dar uma escolha, tal, você quer continuar em Curitiba ou agora você quer Maringá? Aí eu falei, Maringá sempre foi a grande culpada, né, de todo o seu... Sim, eu sempre quis, né, morar em Maringá. E aí eu falei, como não? Só que eu já tinha acostumado, já tinha feito um monte de amigo lá, né, então foi difícil sair de lá. Mas, né, eu volto, inclusive, sempre pra lá, adoro Curitiba, agora que entendi a dinâmica da cidade também. Mas Maringá era meu grande sonho, né? Então eu tinha que vir, tinha que experimentar morar aqui em Maringá. Então eu peguei a filial de Maringá, né, pra cuidar. E aí veio Foz do Iguaçu também,
Então, aí eu passei a cuidar de Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel, né? Caramba. Aí eu já viajava, né, pra lá e pra cá, mas morando aqui em Maringá. Então, pra mim já foi, assim, sensacional. Mas, nisso o Fábio veio com um projeto dentro da empresa, né, que era o projeto Grandes Líderes, que era para descobrir as lideranças da empresa e tudo mais, ver quem conseguiria subir de cargo. E através desse projeto, que aí eu me destaquei, né, e passei a ser, primeiro foi gestora, né, de algumas filiais, e agora diretora comercial. Então, passei a administrar, né, e auxiliar os executivos do Brasil inteiro. Excelente, cara. A minha trajetória profissional, basicamente, é essa. Quanto tempo de gestora de uma filial a gestora de todas aí? Diretora de todas. Quanto tempo dentro da empresa? Foram 4 anos. É louco. 4 Que subida, hein? Que escalada. Foi 4 Parabéns. anos. E, Nathalie, qual é a principal característica, habilidade que você desenvolveu, que você pode falar assim, olha, eu acho que o que mais me ajudou a conquistar esse lugar foi ter desenvolvido essa habilidade? Olha, eu acredito que a liderança que o Fábio tanto falava, né, que eu vi que é importante de diversas formas, né, mas eu acredito que ao longo do caminho eu fui aprendendo muita coisa. Muita coisa. Então, a parte de você administrar as suas emoções, a gestão das emoções é extremamente importante, né? Você lida ali com os profissionais da arquitetura, com os lojistas de alto padrão. Então, você tem que ter uma gestão emocional muito grande, né? Acho que foram 2, mas a parte de gestão emocional, né? E a parte de liderança, com certeza. Né? Com certeza. Excelente. Eu acho que, assim, aprendi muito, assim, nessa trajetória, né? O Nathan sempre brinca, porque foi uma indicação dele, né? Quando ele soube, né, pelo executivo da época aqui de Maringá, que tinha vaga, ele indicou. E aí, como ele já me incluía nisso tudo, né? Que foi uma oportunidade, né? E aí, ele fala... você tem que dar um presente, hein? Você tem que... Aí, vira e mexe, ele fala alguma coisa do tipo, sabe? Porque realmente foi uma mudança na minha vida, assim, Sim. sabe? Eu sempre quis ter um cargo importante dentro de uma empresa. Sim. Eu nunca quis montar a minha empresa. Não acho que eu tenho habilidade para isso. Admiro muito, inclusive leio muito sobre, né? Porque hoje no cargo que eu tô, até antes, tá? Você falou da habilidade. Eu acho que você tratar o seu trabalho, o que você faz, quando você está em uma empresa trabalhando para alguém, como se fosse seu, ter o cuidado como se fosse seu, eu acho que é muito importante. E eu sempre fiz isso. Desde quando eu comecei a trabalhar lá como secretária. Sim. Eu fazia isso, sabe? Eu já olhava como se a empresa fosse minha, tinha o cuidado de como se fosse minha. Quando entrei no Metropolitano não foi diferente. Então, comecei a ter uma experiência, entrava novas executivas, elas me ligavam para pedir ajuda, eu ajudava. Boa. Porque não era só sobre o meu trabalho, era sobre o Metropolitano como todo. Sim. Né? Se a empresa vai bem, todo mundo vai bem. Todo mundo vai bem. Então, sempre pensei no todo, sabe? E eu acho que isso fez, assim, total diferença. E claro, né? Trabalhar sem desistir. Né? Eu sempre falo assim, a gente só fracassa quando desiste. Né? Enquanto você não desistiu, você não fracassou ainda. Porque erros todo mundo comete, né? A gente tem uma jornada aí. Mas eu acho que você não desistindo e trabalhando, fazendo sua parte e entregando sempre mais do que lhe é pedido. Perfeito. Eu acho que, assim, não tem erro, sabe? Uma hora vem, uma hora chega, sabe? É o que a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus faz a dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E eu acho que é muito... que eu acredito que a gente vê pouco hoje em dia, são pessoas dispostas a fazer, assim, muito mais. As pessoas, perfeito, hoje em dia, não generalizando, mas grande parte delas... Maioria, né? Elas querem o resultado sem fazer algo para.
Eles querem o bônus sem o ônus. A gente percebe isso, né? A gente não tá falando isso de achismo, a gente percebe isso hoje em dia quando a gente vai contratar, né? Então dá meio que saudade, vontade de contratar pessoas da nossa idade, né? Porque assim, infelizmente, eu acho que a tecnologia veio, a velocidade das coisas mudaram, as pessoas começaram a ter as coisas muito fáceis, então eu percebo muito o meu filho tem 8 anos, e esses dias ele estava com preguiça de escrever um texto, ele tinha que fazer uma produção de texto, e ele escreve muito bem, ele lê livros de 300 páginas, ele é super inteligente, no entanto ele estava com preguiça de fazer a tarefa era uma produção de texto. Ai mãe, pra que eu escrever isso aqui? Porque assim, no computador ele já escreve, no celular ele grava um áudio, já tá passada a mensagem, pra que escrever texto? Então, eu acho que a tecnologia, ela tem o lado bom, mas ela também teve esse lado de deixar as pessoas mais, entre aspas, preguiçosas. E é um comportamento que a gente vê na nova geração, né? Da pessoa que quer tudo fácil e que acha que realmente um clique no chat GPT e as coisas estão prontas. Mas empresarialmente também, desse comportamento que a Nathalie tem, de fazer pela empresa como se fosse dela, é o que todo empresário procura. Porque a partir do momento que você faz mais do que lhe é pedido, o cara nunca vai querer tirar você. Não é à toa que a galera, os gerentes abriram uma empresa e levaram você. Aí o CEO voltou, traz a Nathalie. Não é à toa. Não é porque não tem gente no mercado. Não, ela faz mais do que a gente pede. Ela é fantástica. Esse é o ponto principal que tem que ter. O bom empresário, ele vai valorizar isso. Né? Quando eu falo bom Exatamente. empresário, porque a gente sabe que tem as exceções, né? Mas enfim, o bom empresário, empreendedor, ele vai valorizar isso. E foi o que o Fábio viu em você também, né? Ele não é bobo. Sim, ele sempre observou, a gente sempre conversou muito. Na época que eu entrei na empresa, inclusive, foi uma época que ele estava empreendendo em outros negócios e tudo mais. E ele estava meio que saindo de cena ali, né? Então, até lembro o dia que eu fui para lá fazer o treinamento, né? Que eu cheguei, a cultura da empresa era muito forte. Porque todo mundo falava assim, o pessoal sentava para me dar o treinamento. Tipo, vai vir o financeiro. Aí o financeiro sentava comigo, olha, agora eu vou te explicar a parte financeira aqui da empresa, tal, como é que funciona. Aí eles falavam, você já conheceu o Fábio? Aí eu, não, ainda não vi. Nossa, você vai adorar o Fábio. E é isso, né? O dono, ele tem muita parte na construção da cultura da empresa. Eu falo assim, muita parte, para não dizer 100%, porque normalmente a empresa é um reflexo do dono, né? E a gente já gravou lives aqui, podcasts sobre cultura organizacional, que muitos arquitetos também não valorizam, não sabem da importância, e só continue, só fazendo esse adendo, porque, né, Guga? Exato. Se você não sabe de cultura organizacional, procura os nossos vídeos aqui no canal, que a gente tem vídeo só sobre isso. Boa. Sim, e assim, eu vi o quão forte era, sabe, essa cultura. Porque aí chegava o pessoal do chat, sentava lá comigo, falava, você já conhece o Fábio? Não, ainda não. Cara, você vai amar, ele é sensacional. Aí chegava outra pessoa, todo mundo achava o Fábio sensacional. Não, mas ele é um cara fantástico. E aí Um grande líder. ele chegou, eu lembro que ele veio chegando, parecia um famoso, sabe? Que aí ele ia passando pelos setores, era uma outra empresa ainda, nem era a sede que estamos hoje em dia lá em Uberlândia, né? E aí ele ia, tipo, cumprimentando as pessoas, todo mundo assim, sabe? O Fábio chegou na empresa, Que sabe? massa, E aí eu conheci ele e vi realmente a pessoa sensacional que ele era, né? Aí eu conheci um pouco da história de vida dele, o porquê que o Metropolitano foi criado, e aí me apaixonei mais ainda pela empresa, porque, assim, o Metropolitano surgiu de uma necessidade da vida do Fábio, né? Ele sempre conta, espero que um dia ele possa vir aqui contar da forma dele, Seria né? ótimo ter ele Mas eu vou fazer um resuminho aqui para vocês conhecerem um pouquinho também de como surgiu o Metropolitano. Ele veio de uma família, assim, que tinha dinheiro, não era, né, um coitadinho, nem nada do tipo, mas a mãe dele ficou doente. E ela teve aquela doença que chama ela, sabe? Esclerose lateral Isso. amiotrófica. Exato. E ela ia, né, atrofiando. Ela, não lembro qual era a profissão dela, acho que era contadora. Mas ela teve que ficar em casa, né? Então eles montaram uma UTI dentro de casa para ela e foi gastando todo o dinheiro da família com a mãe dele. E o pai dele também ficou doente. Então, assim, o pai dele foi os dois ao mesmo tempo ali, quase. E o Fábio tinha que fazer alguma coisa que ele pudesse ajudar os pais, né? E pudesse trabalhar,
né? Como a gente sabe que CLT tem horário para entrar, horário para sair, né? Ele pensou, poxa, acho que a saída aqui é fazer minha empresa, né? E na época ele prestava serviço para uma associação de empresas, de lojistas, né? Ele tinha uma revista e ele prestava esse serviço para essas empresas, que era uma associação. Então, ele começou a ver as dores dessa associação. E quando eles brigaram, porque geralmente o pessoal se une e tal, e tá empolgado ali no começo, mas quando é o lojista cuidando de tudo, é muita coisa para ele cuidar, né? E aí eles brigaram, separaram 2 grupos. Eles ficaram, e aí, Fábio, você vai vir pra cá? Você vai vir pra cá? Pra lá, né? Onde que você vai? Pra quem que você vai cuidar? Aí ele falou, gente, seguinte, eu vou fazer a minha própria empresa e vocês definem quem que vai vir comigo. Olha Foi basicamente isso. Então ele identificou quais são as dores de uma associação, o que acontece, né? Geralmente o lojista, né, o empresário, ele tá focado na empresa dele. Sim. Então ele não tem tempo para gerenciar uma outra coisa. Aí tem a questão das brigas entre os lojistas, porque né, cada um tem a sua... Quer puxar a sardinha ali pro seu lado, que é normal, totalmente normal. Então ele pensou em criar uma empresa neutra, né, onde gerenciasse isso e tratasse todo mundo de maneira igual. Perfeito. Né? E aí foi a primeira, em Uberlândia, né? E começou a dar certo, então ele conseguia, né, cuidar dos pais e cuidar da empresa. Aí até que a mãe dele veio a falecer, o pai dele também. Não sei exatamente que período e tal, mas foi bem quando o Metropolitano começou a dar certo. Assim, começou a funcionar de fato, assim. E a expansão do Metropolitano foi muito orgânica, porque um lojista abria uma empresa em outro local, outra cidade, falava, olha, aqui não tem nada desse tipo, vamos trazer pra cá? Aí, Fábio ia lá, montava. Aí abria em outra cidade, olha, agora a gente tá aqui, você consegue vir pra cá? Aí ia. E foi, até hoje funciona dessa forma, a gente sempre vai por indicação de lojista. Hoje legal, a gente tem até a equipe de expansão, né? Mas geralmente é um lojista que indica e que gosta, né? Sim. Que faz sentido para ele. E aí ele vai e abre, enfim, a filial. Então, assim, a história dele é uma história de superação, né? É um pouquinho diferente, porque o pessoal, às vezes, né, acha que aquela pessoa simples e tal, né, que veio, que subiu na vida. Não foi o caso dele. O caso dele foi... que a superação não se detém tipo somente a dinheiro. Financeiramente, né? Exato. O dele foi um pouco diferente, né? Ele veio acho que é até mais difícil ainda quando você tá acostumado com um estilo de vida, cai, né? E tem que se reerguer, né? E aí, foi essa história, assim, do Metropolitano, né? Bem resumida aqui pra vocês. Mas, Nath, falando já do Metropolitano, para quem não conhece, o que é o Metropolitano, né? E trazendo agora para o nosso mercado, né? Por que ele é tão importante para os profissionais de arquitetura e decoração, design de interiores, né? O que é a empresa e como eu posso usar ela ao meu favor como arquiteto. Então, o Metropolitano, ele é um núcleo de relacionamento, né? Que promove, inclusive, né, marketing de relacionamento, né? Então, o núcleo ele é responsável por fazer estratégias, né, de relacionamento, para promover isso entre o lojista de alto padrão, né, e o profissional da arquitetura, né? Então, designers, enfim. Então, nós temos hoje uma ferramenta, que é o nosso sistema, que assim, hoje é a melhor do mercado, onde os lojistas, o arquiteto ele vai indicar os lojistas parceiros do Metropolitano, né? O Metropolitano ele faz uma curadoria na cidade, quem são as empresas, né, onde esses profissionais podem confiar, esses clientes serão muito bem tratados. Empresas, né, de boa reputação. Exato. Vamos dizer que o Metropolitano ele se tornou um selo de qualidade, né? Boa. Exato. Então, assim, a gente faz essa curadoria, já facilita, já é um passo aí que facilita a vida do profissional.
Tá? Então, o arquiteto já tem meio caminho andado se ele não sabe, se ele não tem fornecedores, se ele acabou de sair da faculdade, ele nunca indicou uma empresa. Se tem metropolitano na cidade dele, ele pode baixar o aplicativo ali, olhar nos segmentos, o que ele está precisando, que ele sabe que ele pode confiar naquelas empresas, que a gente já fez essa parte de curadoria. Boa. E aí ele pode ter a certeza de que o cliente dele vai ser muito bem tratado. Né? Então, nós temos essa parte aí, que já é um grande passo para o arquiteto, que é a curadoria de empresas, né, de alto padrão, de qualidade, né, que vai tratar bem o seu cliente, né, que vai ter um atendimento especial aí para o profissional, né, e para o cliente. Então, tem essa primeira parte. Aí, além dele já ter essa parte dos fornecedores, quando ele indica os fornecedores, ele tem benefícios, né? Então, ele vai ganhando uma pontuação, onde ele vai acumulando essa pontuação, né? E ele vai ter viagens, experiências maravilhosas, né? Esse é o funcionamento básico e base do essas viagens metropolitano. são focadas em arquitetura, né? Isso que é o legal. Porque aí ele vai trazer um enriquecimento cultural pro arquiteto. E o profissional ele vai poder aplicar isso no seu próximo projeto, por exemplo. Né? Então a gente sabe que essa parte de criatividade e tudo mais é bem importante. Claro. Viajar, conhecer o mundo. São premiações, né, focadas no desenvolvimento do próprio arquiteto para devolver isso para a sociedade. Exato, exatamente. Então, assim, esse é o funcionamento base ali, né? Então, se parasse por aí, já ia estar excelente, né? Mas o metropolitano, né, ele serve também. Como existe a premiação desse profissional, né? Ele alcança isso, ele conquista isso, né? Se o profissional, né, ele estiver atento a isso, que eu sei que vocês podem falar por vocês, porque eu sei que vocês trabalham muito bem isso, ele é um baita de um marketing para o profissional. Por quê? Você acha que o cliente ele não vai querer entre um arquiteto premiado e um arquiteto que nunca ganhou nada? Você acha qual que ele vai escolher? Um arquiteto premiado, né? Então, o profissional ele vai ter o troféu dele lá, ele vai poder postar que ele é um arquiteto premiado na região, ele está entre os melhores da região. Então, isso é um baita de um marketing, assim, pro profissional. Sim. Mas que eu vou te falar que é até importante a gente conversar sobre isso, né? Eu até queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês também, porque poucos trabalham com essa intenção. O pessoal vai receber no ponto do metropolitano e vai só, tipo, tá, pontuação. O pessoal não olha atentamente o que pode ser utilizado isso, né? De que forma que eles podem trabalhar esse marketing na empresa deles, né? Como divulgar isso, né? Que é coisa que eu sei que vocês fizeram muito bem. Porque o pessoal, às vezes, ganha tal, esquece até de postar, sabe? Algo que eu olho e falo, caramba, sabe? Ele conquistou isso, né? Até queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, da experiência que vocês têm com o metropolitano. Primeiro que, assim, essa premiação é algo regularizado pelo CAL, que é o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, eu acho importante falar que eu acho que esse é o princípio. Não é ilegal, não é imoral. Não dá problema nenhum pra ninguém. Não é embaixo dos panos, não é escondido, nada disso. Não tem nada disso. Então, esse é o primeiro ponto, porque eu acho que essa é a primeira questão que bate nos arquitetos e bateu na gente também. Tá, mas será que isso é legal? Será que eu estou prejudicando alguém? Será que... Não, a gente não está prejudicando ninguém, pelo contrário, todo mundo ganha, né? E essa curadoria é muito importante para nós, porque principalmente o arquiteto que recém-formado, que está começando agora, ele ainda não tem essa noção do quanto isso é importante. Porque quando a gente indica um profissional, uma loja, um parceiro, ou alguém para o cliente, a gente está assumindo a corresponsabilidade. Então, nesse momento, você está colocando o seu nome junto com o do cara. E a hora que esse cara dá um problema na obra do cliente, o cliente perde dinheiro por culpa desse cara, você vai responder por isso. Exatamente. E, você vai pensar assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas não é isso que o seu cliente vai pensar. E no final, sobra para você. Então, essa curadoria, e o que foi legal pra gente, né, Guga? A gente já tinha um tempo de mercado quando o Metropolitano chegou em Maringá, e a gente já tinha os nossos parceiros que a gente foi construindo
com isso. Na tentativa e erro. Na tentativa e erro e com feedback de cliente. Então, parceiro que atendeu bem nosso cliente, a gente manteve na nossa indicação. Parceiro que não atendeu bem, a gente cortou. E aí, eu sei que nisso tem muita gente que fala mal do nosso escritório. A gente não consegue entrar lá com eles. Mas não é isso. É justamente porque a gente sabe a dificuldade que é a gente colocar um nome num negócio, dar errado e depois a gente ter que arcar com as consequências. Exato. E aí, quando o Metropolitano veio, eles fazem uma curadoria boa, que inclusive todos os nossos parceiros entraram pro Metropolitano. Sim. Né? Então, e aí a gente já sabia disso, a gente já trabalhava com eles e a gente teve a certeza de que eram empresas realmente de qualidade. Exato. Agora, sobre a sua pergunta, sobre a questão da premiação, né? Cara, é um indicador muito bacana para nós arquitetos. Nós não teríamos a noção do que a gente estava criando, fazendo, movimentando no mercado da cidade se não fosse o Metropolitano. Porque o Metropolitano, ele diz assim, olha, esse escritório de arquitetura movimentou tantos R$1.000 na cidade em negócios. Isso significa que a gente movimentou a economia, que a gente ajudou a gerar emprego, que a gente gerou riqueza, que a gente está, de alguma forma, transformando vidas. Porque eu falo que o empreendedor, ele não é aquele cara que só visa um lucro, ele transforma vidas. 85% dos trabalhos do Brasil são gerados por empreendedores. Por micro e pequenas empresas. Não são os grandes, não. Sim. São os pequenos. E nem o governo. Isso. Então, assim, é muito bacana chegar no final do ano e falar... Caramba, nós movimentamos X milhões de reais em negócios. Nós estamos gerando renda. Nós estamos transformando vidas. E por que eu não vou divulgar isso? Né? Então, e aí, assim, quando a gente divulga, olha, somos em primeiro lugar empresas que mais gerou negócios, cara, eu falo isso com orgulho. Sim. E a gente tem a história de estar com o Metropolitano Maringá desde o primeiro ano, né? Que ele abriu aqui a filial, já tinha alguns lojistas que eram parceiro nosso, convidaram, falaram, vamos lá para vocês conhecerem e tal, o que a gente está trazendo para Maringá. Aí eu lembro que eu fui na primeira apresentação, eles apresentaram todo o conceito, falei, cara, isso aqui é interessantíssimo. Todo mundo ficou olhando as viagens, né? Vou poder viajar para o Rio de Janeiro e conhecer tal coisa, vou poder ir para Brasília e conhecer... Visitar o museu tal. Eu olhei aquilo e falei, bicho, eu vou ter noção de qual fornecedor é bom, Sim. de quanto que a gente consegue movimentar nessa economia e principal de tudo aqui, se eu ganhar prêmio, vai me trazer autoridade perante o mercado. Exato. Então todo mundo preocupado com a viagem e olhando isso aqui vai potencializar minha empresa. Você foi visionário, né, Guga? Porque assim... poucos têm esse olhar, né? E esse olhar também que a Denise falou agora. Poxa, tô ajudando a gerar emprego, eu tô... tem famílias... vidas. Tem famílias aí por trás dessas empresas, Exato. né? E até tava conversando esses dias com um profissional, né, de outra filial, e ele falando sobre isso também. Ele falou, nossa, sabe que eu demorei para me tocar que com essa movimentação que a gente faz... a gente está gerando empregos, a gente está mudando a vida de famílias, tem muita coisa envolvida que a gente não presta atenção. Sim. E eu percebi que são poucos profissionais que têm essa visão. E que é vocês legal têm. ter um indicador disso, Nathalie. Não teria como a gente ter isso sozinho. Exato. Entende? Porque aí o que acontece? O Metropolitano traz esse indicador de todos os profissionais que estão ali cadastrados. E aí você sabe, e existe também, pelo menos para mim, né? Existe também uma coisa assim, ó, se o fulano fez, é porque é possível fazer, eu também posso. Exatamente. Entende? E olha o quanto que o mercado de arquitetura está gerando, está movimentando a economia. Então são indicadores que nem a gente que é empresário, a gente olha muito para indicador. Sim. Falo que a nossa vida ela não tem que ser só, claro, olhar para a última linha total, né? Mas a gente vive olhando em indicadores e o Metropolitano também traz isso pra gente, uma informação muito importante no final do ano para você replanejar a tua estratégia para o ano seguinte. Exatamente. Exato. E o interessante desse processo, Nath, quando abriu, a gente ficou em terceiro colocado no primeiro ano, né? Se eu não me engano, 1,5 milhão movimentado. Aí no segundo ano a gente ficou em segundo colocado. Aí no terceiro ano, se eu não estiver errando as contas, a gente bateu o primeiro colocado, né? Acho que foi isso. Foi. Eu acho que foi isso. Foi. Aí no quarto ano, primeiro colocado de novo. Aí no quinto ano de campanha finalizada, primeiro colocado de novo.
Beleza, isso aí trouxe aquela parte que a gente já tinha visto lá atrás de autoridade. A gente conseguiu fazer um marketing de 3 anos seguido. O primeiro escritório que mais gerou dinheiro, né? Gerou venda. E quando a gente fala dinheiro, não é, nós estamos ganhando dinheiro. Não. O mercado todo ganhou. O instalador do porcelanato ganhou porque eu comprei, eu, entre aspas, né? O cliente meu comprou naquela loja. O pintor que está lá aplicando a tinta foi da loja ali que nós vendemos. Então, esse valor do fechamento só da compra do produto, ele é muito maior do que só esse valor do produto, uma cadeia. Mas aí voltando e fazendo no que eu tava aspas falando. que a gente não pressiona um cliente, ele não é obrigado a... Eu vou chegar lá. É importante você falar isso. Eu vou chegar lá. E aí a gente conseguiu esse número, né? 3 vezes seguida, 3 anos segundo como primeiro colocado. Pô, o marketing que a gente usou isso trouxe autoridade por escritório para que regionalmente a gente seja reconhecido como um dos maiores. Isso é ótimo para mim. Exato. Vai me trazer mais autoridade. Hoje os meus clientes chegam, eles já sabem que o meu produto é bom e que eu gero resultado. Não preciso ficar mostrando mais. Como é que eu trouxe isso? Premiação. Então a galera não percebe isso. Ele tá preocupado com a viagem, né? Com o benefício. Beleza. Aí o segundo ponto, que é o que a Denise já adiantou. O Metropolitano trouxe essa visão pra gente. Cara, quanto dinheiro a gente gira com essas obras? Olha que espetacular, porque isso é medido apenas em acabamentos. A gente nem mede concreto, ferro, mão de obra, nada disso. Isso é outra etapa, é só acabamento. Aí nós colocamos no escritório. Vamos medir tudo que a gente vende em todas as lojas, não só do Metropolitano. É um número absurdo, cara. Com certeza. No último ano, a gente fez 6 milhões só dentro do Metropolitano. Mas se eu te mostrar o número do todo que todas essas obras fazem, o nosso faturamento, digamos assim, é maior do que grande empresa. Eu imagino. Quando a gente chegou a esse número, eu olhei, cara, eu faturo, né? Não diretamente para mim, mas eu gero para outras pessoas mais receita ao mercado que uma grande empresa. Exato. É absurdo, cara. Isso empolga. Isso você olha e fala, velho, você sente assim, estou fazendo diferença. Você consegue ter noção da importância do trabalho de vocês, trabalho, né? Exatamente. Exato. E o que acontece, né? O núcleo, ao longo do tempo, ele veio se moldando, né? Claro, tem que estar inovando o tempo todo, né? Então, conforme ele foi crescendo, né? Hoje estamos em 41 cidades do Brasil, né? Nós somos o maior e melhor núcleo do Brasil. E com isso a gente consegue trazer visibilidade para os profissionais, né? Então hoje nós reformulamos a campanha, né? Batendo, né, X pontos, você é divulgado na sua cidade. Olha que legal. Com, né, outra quantidade de pontos ali que você vai olhar no seu próprio aplicativo, porque vai ser variável de filial para filial, né? Você vai ser divulgado no estado inteiro. E chegou em um nível de pontuação, você é divulgado no Brasil inteiro. Olha, né? espetacular, então, cara. Assim, uma visibilidade muito grande para o profissional. Não só a visibilidade para ele, né? Se ele souber usar isso para mostrar para o cliente dele, rapaz, eu tô sendo reconhecido nacionalmente. Exato. O cliente fica muito feliz. O meu arquiteto é reconhecido nacionalmente. Muda isso para medicina. O meu médico é um cara respeitado na área dele nacionalmente. É a mesma coisa. Exato. Só que o profissional não consegue, pelo menos na arquitetura, né? Ele não consegue enxergar isso. No mundo empresarial, gerar renda é um fator de reconhecimento, é um fator positivo. Entende? No empreendedorismo. Exato. Né? A gente tem um grande problema, às vezes, que para grande parte dos arquitetos, a arquitetura é apenas arte. Muitos arquitetos não veem a arquitetura como um negócio. Sim. Só que no mundo do empreendedorismo, gerar renda é um fator extremamente positivo e sim, eu me orgulho disso. Sim, e não é algo que eu quero me esconder ou que eu quero, né? E principalmente porque também a gente conhece os nossos valores, né, Guga? Como eu falei, nós não... uma coisa que a gente preza muito no escritório é a liberdade. Nosso cliente, ele tem total liberdade. Ele compra onde ele ele quiser. sabe exatamente o que está acontecendo. A gente conversa abertamente. Olha, existe... quem você me indica, arquiteto? Ó, existem essas empresas que a gente confia. Essas empresas fazem parte do núcleo metropolitano. E o núcleo metropolitano é isso, isso e isso. Né? Exato, vocês e é explicam, assim, né? a gente Pro explica. cliente.
E a Quer gente, comprar a em gente outra? só Fica à fecha, a vontade. gente só fecha com empresas que estão no núcleo metropolitano? Não. Aham. Tanto que a gente, só que aí que tá. Todas as empresas hoje têm programas de relacionamento, têm Exato. programas de Sim. pontuação. Exato. A gente ganha prêmios em outras empresas que estão fora do metropolitano. Sim. Então é a maior prova de que a gente não deixa o cliente sem liberdade, que a gente não, Sim. né, que a gente tem Não essa impõe, flexibilidade, né? que a gente Aham. não impõe, que eu acho que isso também é importante. A gente precisa ter esse bom Com senso. certeza. Só que o principal eu tenho uma curadoria. Aham, Quando uma exato. empresa é do metropolitano, eu já vou com o pé na frente, entendeu? É, Porque exato. eu tenho uma segurança maior. Até porque eu já vi empresas entrarem e saírem do metropolitano. Uhum. Porque quando uma empresa não vai muito bem, o metropolitano retira essa empresa. Exato. Então eu tenho uma segurança. E é por isso Isso. que eu gosto do metropolitano. Isso, você falou um ponto bem importante aí. A gente sempre está colhendo feedbacks, né? A Isso. gente está atento ao mercado, está atento aos profissionais, né? E quando a gente começa a receber feedback negativo das empresas, a gente vai verificar. Primeiro, a gente passa, né, para o nosso cliente para que ele tente resolver, ajudar esse profissional. Muitos profissionais da arquitetura, inclusive, buscam a gente, né, como um meio de campo, digamos assim, né? Pra Isso- falar com a empresa. né? Isso, então isso é importante também porque acaba sendo uma ajuda para o profissional ali solucionar alguma questão, né? E se a gente tiver feedbacks negativos, a gente retira a empresa, Claro. né? Então a gente primeiro tenta ajudar o nosso cliente, claro que a gente não vai tirar do dia para noite, né? Mas esse feedback é uma régua aí que a gente usa, né, para metrificar se essa empresa tá legal ou não, Sim. né? Então se os arquitetos gostam ou não. E o que eu enxergo nisso, Nathalie? Propósito. E propósito é muito além de dinheiro, então não é dinheiro. Em nenhum momento aqui, quando a gente olha para todo esse ecossistema, a gente está falando de dinheiro. Exato. Né? Eu acho que as pessoas que estão pensando em geral estão pensando errado. Aham. Elas não estão fazendo do jeito certo. Todo momento que a gente está aqui, a gente está falando de propósito. Nós estamos falando de valorização de mercado. Nós Exato. estamos falando de know-how, de selo de qualidade. Vamos. É sobre isso. Podemos gerar polêmica? Opa, Ai, meu Deus do do céu. céu. Podemos? Vamos Eu tenho vamos medo ver. quando ele fala Vamos? isso, Vamos gente. criar hater? A gente já tá ver. criando hater Vamos aqui lá. desde o começo dessa conversa, só pra Eu te lembrei avisar. aqui agora, cara. Lembrei aqui agora. Arquitetos, não vamos dar nomes, né? Claro, Aham. que ganharam a viagem, Uhum. não interessa pra onde. Fizeram a viagem Aham. e voltaram reclamando. Ah, Cara, quando eu tava ali presencialmente, ninguém me contou. aham. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, bicho, você é muito burro, cara. Porque, O Google e os primeiro, burros. você ganhou a viagem Adoro essa Sim. palavra. sem gastar um R$1. Sim. Foi o teu cliente que gastou o dinheiro. É um presente. Você foi na viagem de graça, Uhum. teve a experiência e Aham. voltou reclamando sem gastar R$1. Beleza? Beleza. Isso seria o simples. Sim. A pessoa é tão burra que ela voltou reclamando que o quarto era duplo. Aham. Falei, velho, não é possível. Você teve a oportunidade de conhecer um profissional de alto gabarito, de outro estado, É a tal outra da mentalidade cidade, fixa. que você poderia conversar com esse cara o tempo inteiro, sugar no bom sentido informações dele, como é que ele atua, como é que é o mercado, aprender com ele. Exato. Beleza. Aí depois reclamou que os passeios também eram em grupo, não era nada sozinho, personalizado, como se ele estivesse viajando pelo dinheiro dele sozinho, né? Aí de novo, cara, você pode conhecer gente do Brasil inteiro. Aham. E você foi preocupado o quê? Que estendessem o tapete vermelho pra você, batessem palma e tudo mais. O cara não consegue ter nem a visão, Nathalie, É imaturidade, de né? que o metropolitano te leva pra esse passeio num lugar legal, num hotel legal, numa experiência legal Exato. e te dá um plus. Pra você Network, fazer negócios, cara. criar networking. É isso. Toda viagem que a gente fez, a gente voltou com 5, 6 amigos que a gente mantém relacionamento. Aham. Estudou o mercado dos caras, como é que eles fazem, que sistema que eles usam, que tipo de cliente que eles atendem, como é que eles entraram naquele nicho novo que a gente não conhecia. Exato. Já fizemos negócios com Tem essas nicho pessoas. que tá no nosso radar, nicho de trabalho, que a gente nem sabia que existia. Olha só. Tá no radar, falou a hora certa a gente entra lá. Aham. Já aconteceu, né, Cidade Guga, que de tá se desenvolvendo. projeto essa fora. cidade é excelente pra gente ir, pra atuar quando for expandir o Arquitetura Olha Clube, só. não é a hora agora, tá? Aham. Calmem-se. Mas pra expansão. E Sim. principalmente, eu vou viajar pra essa cidade sozinho daqui a um ano.
Aham. O que você acha que eu vou pedir informação, cara? Exato. E assim, ó, por exemplo, a gente já muito pegou cabeça... projeto É. fora de Maringá que a gente pega, né? Ah, não, peraí, que tem a Cris Arquiteto que viajou comigo, não sei o que, deixa eu ligar lá, preciso de um braço lá. Então a gente faz parcerias, a gente faz... Cara, são negócios. Então eu acho que assim, isso também os arquitetos perdem, né? De Sim. olhar para as coisas como oportunidades e como negócios. Porque esse é o intuito do núcleo quando ele dá esse presente. Sim. E é um presente. Exato. E é aquela coisa, né? Assim, É importante falar que o cliente não pagou mais por isso. Não mesmo. Sim, é importante reforçar. É importante reforçar isso. Acho que esse é o ponto. Não deveria falar, né? Porque é simples, mas vamos falar. O cliente não paga R$1 a mais da Não. loja. A loja diminui a margem de lucro dela Isso. pra... Fazer parte desse núcleo. Exato. Se o cliente for com ou sem arquiteto, o valor do O preço produto é é o o mesmo. mesmo. É o mesmo. O cliente não está sendo lesado. Exato. E assim, pelo contrário, o arquiteto que está atendendo ele tem essa oportunidade de ampliar o seu conhecimento, de ampliar a sua visão quando ele ganha esse presente do núcleo. Lembrei é muito aqui, legal. cara, pra exemplificar o que eu tô falando. Aham. Eu viajei uma vez e caí no mesmo quarto que o Tomás, do Rizoma Arquitetura, Aham. que é um dos maiores escritórios de Belo Horizonte. Naquela época ele ainda estava no Rizoma, Aham. lá em BH. Hoje, ele é um dos principais arquitetos que faz resort no mundo inteiro e tá na Califórnia. Olha só. Qual o contato que eu tenho com o cara? Eu não atuo em resort. Aham. Mas se um dia aparecer um resort na nossa região, Exato. Tomás, eu converso com ele regularmente, Instagram, Olha só. tá? Não é meu amigo íntimo, mas tem acesso. Exato. Entendeu? Ah, não, eu quero ficar no quarto sozinho. É, Deixa, pelo amor de Deus. É uma. Não Realmente vai, é uma. né? Então não vai. É uma visão que eu acredito que é limitada. Poucos têm essa visão que vocês têm. Só que o metropolitano, ele também dá possibilidades. Então, assim, você não quer Sim, quarto mas duplo, você não quer viajar em grupo, é só pontuar mais. Então, foca um pouco mais e conquista aquela viagem lá que é sozinho, Eu que sei você que pode... tem, mas não deveria ter. Cara, quanto que é a oportunidade que você vai ter de conhecer esse cara? Hoje a gente tem outras possibilidades no metropolitano justamente por essas questões. A gente sabe que são pessoas. Não é todo mundo que tem mentalidade Né? empreendedora. Assim, fica claro, é impossível agradar todo mundo. Uhum. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou, então não vai ser o metropolitano que vai agradar todo mundo. Exato. Mas a gente tenta, ao máximo, criar possibilidades para que abrace o máximo das opiniões, né, e dos profissionais e níveis ali, desde aquele que acabou de sair da faculdade até aquele, né, que está mais tempo no mercado. Então, são muitas possibilidades dentro do núcleo, de acordo com o objetivo desse profissional. Sim. Né, que poucos têm essa visão que vocês têm, tá? Eu acompanhar isso ao longo do ano, tanto que a gente tem que estar criando essas estratégias de relacionamento, né? Pra estar lembrando eles de algumas coisas, porque a gente sabe que com a correria do dia a dia de vocês acaba esquecendo. Mas esquece porque tá no operacional. É o que a Denise fala muito. Ele não é empresário, né? Ele é o operacional da empresa. Ele não tá no estratégico. Exato. Né? Então, Eu penso assim, Nathalie, que o núcleo traz pra gente é oportunidade. Ele abre oportunidades. Entende? Isso. E o que cada um vai fazer com essa oportunidade é cada um. Aham, exato. E aí, se você tiver a visão empreendedora, uma das viagens que eu fui, cara, eu melhorei muito o meu atendimento com o meu cliente. Uhum. Entendeu? Eu fui para um resort de altíssimo padrão, tinha muito de arquitetura lá para ver e tinha muito de processo. E eu não teria ido se eu não tivesse sido premiada, Uhum. entende? E eu voltei com uma outra visão. Falei, cara, olha o processo do hotel, olha como que eles fizeram isso aqui, olha a experiência que eles estão criando aqui, olha o feedback deles aqui, olha como que aquele cara da segurança está se comportando e está fazendo isso aqui. E eu não tinha esse acesso a esse mundo se eu não tivesse ido. Então, assim, é a oportunidade. Então, tem gente que vai e fala, eu vou lá, eu vou pra praia. E vai curtir a praia. Exato. Quer ficar bêbado e tomar sol. Entende? Fica à vontade, Eu não, cara, só eu que você vou tá indo pra errado. aprender. Eu falo assim, cara, que oportunidade incrível de saber como esse mundo funciona, de olhar, porque quem tá frequentando ali são os meus clientes. Uhum. Esse é o ponto. E como que esse cliente quer ser atendido? Da mesma forma que ele é atendido lá no resort, no restaurante do resort. É esse atendimento que eu tenho que oferecer. Então eu aprendo. Se eu observo, eu aprendo. Se eu observo a camareira arrumando o hotel e eu não sei, assim, se eu não frequento aquele tipo de hotel, eu não entendo disso. Eu não consigo atender o meu cliente de alto padrão. Exato. Porque quando eu vejo a camareira arrumando aquela cama daquele hotel daquela forma, seguindo aquele padrão de processo, eu entendo como o meu cliente aqui da arquitetura quer ser atendido.
É isso. É exatamente isso, Dê. Mas eu acho que vai muito da forma que o profissional olha para isso. Profissional, né? Porque a gente está falando aqui dos arquitetos, Sim, né? sim. Mas assim, isso é de pessoa para pessoa mesmo, né? E a gente está lidando com pessoas. Depende do grau de maturidade empresarial. Exato. Então, assim, a gente já está acostumado, para falar bem a verdade. A gente tenta sempre estar inovando e reformulando a cada ano que passa para tentar agradar o máximo, né? Mas quem não tem essa visão, não vai ter. Aí a gente vai lá e coloca no quarto single, coloca numa viagem individual, vai voltar reclamando de alguma questão. Vai. Porque aí é a mentalidade O problema dessa é a pessoa. É a mentalidade Não da é a pessoa. viagem. Exato. Então, assim, a gente tem sempre um mix de viagens, né, que a gente proporciona, justamente para aquele profissional olhar ali as metas e verificar onde que ele consegue atingir, né, ou o que ele quer atingir, né. Então, quando a gente divulgou até... eu adoro essa parte da festa de premiação e tal, que a gente faz o lançamento, porque aí a gente consegue ver. Eu lembro até de vocês falando, tipo, qual que vocês vão atingir, o que vocês iam fazer. A gente coloca como meta. Exato. Pro cara chegar naquela ali. Exato. E aí eu vejo os profissionais, e ali a gente consegue identificar também. Tem aqueles que falam, né, igual vocês, olha, a gente vai atingir tal, vamos se organizar assim, não sei o quê, você já traçando a meta de vocês, o planejamento de vocês para atingir aquilo, né? A gente vincula obras com o prazo que vão estar dentro da compra com o valor que a gente quer chegar total, entendeu? Então essa é possível, quem compra é o cliente. Eu não posso garantir que ele vai comprar. E tudo muito claro para o cliente. Mas a gente Exato. tem essa estratégia. Exato. E por que esconder, né, Dê? Eu vejo que os profissionais que têm essa questão de ser claro pro cliente e explicar o que é o Sim. funcionamento, Sim. tem muito mais resultado. Mas é porque a gente entende o valor disso. E se eu entendo o valor, eu consigo mostrar para o cliente esse valor. E esse valor vai ser traduzido para ele mesmo de volta depois. Aham. Então, é isso. Aí quem tem essa visão se destaca. Sim. Quem não tem, simplesmente fica ali na mesmice. Não Sabe? chega a Não lugar chega. nenhum, né? Não chega. E sabe o que é interessante da campanha desse ano para nossa regional, né? Se alguém é de fora aí, talvez mude para a regional dele. A gente não tá focado no prêmio maior esse ano. Então, eu lembro da conversa de vocês lá no dia da premiação. Cara, na hora que bateu aquele Disney para empreendedores, entender como é que a Disney encanta o cliente, falou, é esse. É isso que a gente quer ir. É esse. Exato. E nem é o Master, né? É o A gente vai conhecer os intermediário. bastidores da Disney, imagina? Tô falando, a gente vai, mas a gente vai isso, lutar por isso, É né? Que a muito, gente, né? com certeza Mas vocês assim, vão. conhecer os tenho certeza. bastidores da Disney. Cara, o que a gente vai aprender pra trazer de volta pro nosso escritório? Exato. Isso. E as outras viagens espetaculares. Quem Tem lá se beneficia disso é o nosso França, cliente. tem um monte de coisa legal, né? Tem. Mas esse aí foi, bicho, eu vou lá estudar. Tem vários bacanas, assim, mas esse foi um diferencial, né? Uma novidade mesmo da campanha desse ano. E toda filial que a gente coloca, dizem para empreendedores, eles já adoram, assim, porque Claro, cara. é muito do conteúdo que a sua irmã fala, a minha né? irmã, Thaís Bueno, ela já veio aqui, Ela gente. já Ela veio tem um aqui. conteúdo, ela é formada pelo Disney Institute. E, inclusive, quando eu falei pra ela que ia ter... Ela falou, vai atrás, só vai, vocês têm que ir, sabe? Exato. Eles ensinam sobre o encantamento do cliente, né? Que é extremamente importante para Espetacular. o profissional, né? Para o arquiteto. Sim. Então, eu, inclusive, tô louca para acompanhar algum grupo aí para né? Para essa viagem. Espero que eu vá acompanhar, porque eu também tô super ansiosa. Já estudei aí sobre esse destino, porque além da Disney, que já é incrível por si Eu ia só. falar isso agora. Se você já foi na Disney como cliente, você já gostou. Sim. Agora, você ir como empresário bastidores, para entender né? como eles fazem e te ensinar, deve ser um negócio de outro mundo, cara. Exato. Você anda, inclusive, pelos bastidores mesmo, de Sim, como faz acontecer. pelo underground, né? Então isso é muito legal. Quando eu fui lá, eu saí, eu terminei o dia, eu saí, aí que eu fui perceber o tanto de dinheiro que eu gastei feliz, cara. Eu Olha preciso só. aprender isso aqui, cara, porque eu cheguei ao ponto de pagar $25 num sorvete desse tamanho e não falei, meu Deus, tá caro. Falei, não, me dá um sorvete. Eu tava encantado, cara. Me tiraram do mundo. É o me criar colocaram... valor, né, para aquilo. Isso. Você nem vê. Eles criam uma magia e a magia não é quebrada em nenhum minuto, né? Do início ao fim. E como eles fazem isso?
Então, ter uma oportunidade de... Parece que você saiu do mundo, Meu entrou na Deus. fantasia. Exato. Ah, aqui o dinheiro é tipo banco imobiliário, pega meu Sim. dinheiro aí, não tem problema. Aí depois, na hora que você volta, você fala, rapaz, quanto que eu gastei Como que lá eles dentro, velho? conseguem isso? Como que eu gastei lá dentro, meu Deus? cara? Exatamente. Então, assim, a gente sempre coloca, inclusive, várias metas, várias viagens, porque aquele profissional verifica até onde que ele consegue chegar, né? E para alcançar ali a viagem que ele quer, né? Todas são sensacionais, né? Eu sou suspeita para falar, mas desde a mais básica ali até, né, a de meta maior, Sim. são todas assim bem especiais, são todas bem pensadas para o profissional da arquitetura, Sim. né? Mas além da campanha, né? Ao longo do ano a gente vai criando ações, Exato. né? Então tem lá uma imersão, né? A gente Bem já lembrado, teve, inclusive isso aí é legal. com Fora do Cubo a gente já teve, Uhum. né? Então tem conteúdo para esses Sim. profissionais. E aí alguns questionam, que eu acho que é bacana a gente deixar claro aqui, como que faz para ser convidado? Aí às vezes o pessoal fala, mas a arquitetura, o Cubo tá em todos. Por que será? Que a gente gera resultado lá dentro. Exato, gente. Porque a gente geralmente pega, cada ação é uma estratégia diferente, claro. Mas geralmente, pelo menos os 10 mais pontuados são convidados. Claro. Então, aí se vai ser um evento para 20 pessoas, a gente verifica em reunião, né, junto com os lojistas, se vai ser os 10 mais pontuados e 10 sorteados para dar oportunidade para mais gente, Uhum. ou vai ser entre só o pessoal que está pontuado, Sim. né? Vai ser para todo mundo que está pontuado ou não, né? Vai dar chance para quem é cadastrado e ainda não pontua. Boa. Então, cada ação é pensada, né, com uma estratégia diferente, Uhum. né, para atingir, né, um público diferente, mas o pessoal que é mais pontuado está sempre Claro, incluso. Então, claro. às vezes o pessoal questiona, mas nesse eu não fui. Ah, mas esse até agora você tá pontuando quanto? Você assistiu Tropa de Elite? Sim, Quem quer rir tem que fazer rir. exato. É simples, cara. Exatamente. É comercial. Você vai- É um evento comercial. É isso. Então, você pega os nossos alunos, né? Uhum. Eles sempre questionam a gente isso também. Ah, mas eu sou muito pequeno, né? O metropolitano nem sabe que eu existo. Uhum. Aí a primeira pergunta que eu falo, você é cadastrado? Não. Aí fica difícil a gente saber. Se você se cadastrar, pelo menos, existe essa pessoa. Exato. Beleza. Você se cadastrou, você pontuou? Não. Então tá, pontua pra você ver. Aí dá 2, 3 meses, eles mandam mensagem, não, eu fui convidado pro evento e tal. Eu falei, então, meu amigo, Exato. você tem que fazer o básico. Se mostrar presente e mostrar que você tá interessado em se relacionar. Porque ela é uma empresa de marketing de relacionamento. É isso. Só que ela não vai atrás de você. Tem um monte de escritório na cidade. Mostra que você está disponível para ela. Aí eles começam a aparecer. Aí quando chega lá no nível de ganhar pelo menos o primeiro prêmio, aí é sucesso. né, Aí é cara? sucesso. Mas é até engraçado, porque hoje aqui na filial de Maringá a gente tem mais de 1.200 cadastros de arquitetos, né? Então, mais de 1.200, né? Desses, acho que pouco mais da metade que pontua, né? E dos que pontuam, ali uma pequena parcela faz de maneira bem intencional e que está prestando atenção naquilo, que olha o aplicativo e tudo mais, né? Então, mas hoje, assim, para a filial, como a gente vê que o momento do Metropolitano Maringá está num momento bem diferente, que a gente nunca teve tanto cadastrado igual isso. Quando eu vim para cá, que foi o quê? 2 anos atrás? 2 anos atrás, a gente tinha 600. Olha, dobrou. Efeito Nathalie. Dobrou os Mérito lojistas, da dobrou os menina. arquitetos, né? E aí a gente tem que ir criando formas diferentes de se relacionar. Então, Sim. o nosso sistema ele é super completo. Então, para o lojista aparece até quem são os novos cadastrados. Ai, que Então, maravilhoso. só de se cadastrar, ele pode ser convidado para um evento de lojista e tudo mais. Né? Se passou a estar ali no ranking geral, você vai ser notado, independente Exato. da sua pontuação. Então, é ser intencional. Eu já fiz o teste, tá? De pegar o profissional com um projeto. Ele tinha um projeto. E do começo ao fim acompanhar ele, Uhum. pontuando no Metropolitano, indicando as empresas parceiras. Então, o que ele Exatamente. fazia? Ele me mandava mensagem. Eu preciso de tal coisa. Tem no Metropolitano? Tem no Metropolitano. Aí mandava contato. Que hoje são 3 vagas por segmento. Geralmente 3 empresas Você aí. monta uma casa inteira só com as empresas do metropolitano. Exato. Todos os acabamentos tem lá. Hoje são 40 empresas no Metropolitano. Então, assim, ele ganhou a primeira
a premiação só com o Metropolitano. Maravilhoso. Então, assim, na segunda campanha já aumentou porque Porque aprendeu você... a trabalhar ali, E sabe? outra, Nath, você usa isso aí como marketing, se você for inteligente, isso atrai mais cliente, você gera mais obra, tem mais venda, é um ciclo. Exato. Como é que a gente veio de terceiro para segundo, para primeiro, fazendo esse ciclo. É E isso. todos os fornecedores fazendo um trabalho bom, cliente feliz. Tá todo mundo feliz, cara. É isso. simples, é bem simples. Aí eu lembro que no começo ele até falava, eu queria tanto ser convidado para os eventos, né? E, né, café na loja, tal, eu não sou convidado. Passou a fazer parte do ranking e começou a ser convidado. Aí agora que já tá no segundo prêmio, que já ganhou a mais, tipo, não aguento mais ser convidado. Tô sendo convidado demais, todos os lojistas chamam para evento, boa, não tenho boa. tempo, Viu? né? O mercado descobriu ele, né? Exato, então você é visto, né? E a gente ensina ali os lojistas a, né? Claro que, né, todo mundo já pensa dessa forma, mas é uma coisa que que é um ponto de atenção do Metropolitano, que é tratar todo mundo de maneira igual, né? Então, aquele profissional que acabou de sair da faculdade, um dia pode ser o master aqui da cidade, né? Exatamente. E assim como quem está no topo, um dia pode se aposentar, ou mudar o foco, ou, sabe? A gente não sabe o dia de amanhã, então tem que tratar todo mundo de maneira igual. Parece óbvio falar isso, né? Isso é pra vida, né? Parece ser óbvio falar isso, mas a gente tem que falar o óbvio. a gente sabe que não é bem assim que funciona. O Guga fala sempre, recortei isso de uma outra live que ele falou básico só é básico se você já faz. Todo mundo fala, isso Se você é não básico. faz, tá, não é mas básico. você faz. É. Não, eu não faço, então não é básico pra você. Exato. Você pode até saber que tem que ser feito, mas se você não faz, não é Não é básico. É isso. Então, assim, é algo que, né, parece óbvio, mas que a gente tá sempre relembrando. A gente precisa estar sempre relembrando o óbvio, né? Senão a gente acaba esquecendo mesmo. Então, hoje atuo, né, em outra área do Metropolitano, né? Mas como eu moro em Maringá, eu ainda tenho muito contato com os profissionais daqui. Então, se eu estou na cidade e me chama para tomar um cafezinho, eu vou lá tomar um cafezinho com o profissional. Quer tirar dúvidas sobre viagens? Eu vou, com certeza. Lojista também. Então, como eu moro na cidade, né, eu tô, assim, à disposição. Né, porque eu mudei de cargo no Metropolitano, que eu vou deixar de atender o pessoal, Claro, né? claro. Mas em breve, inclusive, tá chegando aí nossa nova executiva. Acho que o Opa. pessoal vai gostar bastante aí, Legal. né? Aí são 2 pessoas na cidade, né? Porque eu continuo. Boa, tem 2 gestores aqui. Tem 2 gestores, não. Tem 2 acessíveis para te ajudar no Metropolitano. Exato, é isso. Mas, assim, o pessoal pode ficar tranquilo, porque eu vou encontrando a galera, eles falam, você abandonou a gente, né? Jamais, né? Não vou abandonar jamais, gente. Pelo contrário, tô agora em outra etapa. Você viu o pensamento errado? Você não abandonou Maringá. Pelo contrário, agora Maringá tem mais destaque no Metropolitano Brasil. Porque a sua Exato. preferida é Maringá, a gente sabe. Tem que olhar pelo outro lado. Isso é o Guga que tá falando, viu? Não sou eu. Pode recortar e colocar só isso. Nath, pra gente terminar então esse bate-papo fantástico, faremos outro, porque você não me falou quem é Sansão. Então, Eu vou deixar esse vamos mistério no ar, deixa então. pro próximo você Vou contar. deixar o mistério no ar. Todo mundo que encontrar a Nathalie no particular, pergunta quem é o Sansão. Vocês têm que saber dessa história. Ai, Pra gente finalizar, a Nathalie, quando ela morrer ou estiver na sua festa de aniversário de 90 anos, como ela quer ser lembrada? como eu quero ser lembrada, como uma pessoa amorosa que ajudou na vida das pessoas de alguma forma, que fez a diferença no mundo de alguma forma. Eu acho que hoje seria isso, porque eu descobri há muito tempo que eu vim no mundo para servir o meu próximo, sabe? Quando eu descobri isso, né, ali numa fase da minha vida, o jogo mudou para mim, sabe? Tudo começou a fazer muito mais sentido. Quando eu descobri que eu tô aqui para servir o meu próximo, mudou tudo assim na minha vida, numa questão de ego. Não existe mais. Boa. Não tem problema de um profissional um dia acordar de pé virado e me tratar mal. Eu não tô nem aí, sabe? Eu vou lá, vou dar o meu melhor pra ele, e no outro dia ele vai vir, eu vou tratar
melhor ainda, e assim vai, sempre vou dar o meu melhor. Então eu acho que é assim que eu quero ser lembrada, né? Da pessoa que conseguiu fazer algo por você, né? E que fez assim de maneira excelente e fez o melhor que pôde. Excelente. Parabéns. Muito bom, Nathalie. Obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo, viu? Quem ainda não é cadastrado, já que a gente falou de cadastro, como é que faz? Fala naquela câmera lá para nós. É só entrar no núcleometropolitano.com.br, né? E clicar em cadastre-se. Tá? Então é muito simples o cadastro, ele básico, tá? Só se cadastrar no Metropolitano, joga no Google lá, Núcleo Metropolitano Brasil, já vai aparecer o site e você consegue se cadastrar. Bem simples. Isso aí. Muito bom. Queremos agradecer, Nathalie, você, sua presença e também, mais uma vez, os nossos patrocinadores, Exceleds, do Castro Tintas e Arquitesc e Glass House. Se você não deu sua curtida nesse episódio de hoje, por favor, deixa sua curtida pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, Guga? Exato. A gente deixa pra falar isso no final, né? A gente tinha que falar é muito ruim, o tempo né? inteiro, né? A gente vai disso. aprender ainda. A gente só sabe fazer projeto. Nathalie, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui conosco. Quero deixar registrado aqui, gravado, que eu sou fã teu. Desde o primeiro dia que você chegou lá para se apresentar como uma nova gestora, né? Porque, para quem não sabe, foi criado com um novo gestor, aí você veio para Maringá nessa história que você contou. Exato. Aquele dia eu já vi que você era uma pessoa diferente. Você é muito boa, não pode falar palavrão aqui, me segurei. Você é muito boa no que faz. E o seu crescimento dentro do Metropolitano é assustador, cara. Você merece, você é fantástica e eu sei que você não vai parar só nisso. Então, parabéns e continue fazendo o que você faz tão bem, cara. Nossa, até me emocionou aqui agora. É super real, super muito real. Obrigada, você merece. gente. Muito obrigada mesmo. Assim, eu tento dar sempre o meu melhor, né? Todo mundo que eu conheço, né? Pro Metropolitano também. E só tenho a agradecer vocês pela oportunidade, viu? Muito obrigada. Valeu. E vamos tentar trazer o Fábio aqui. Bora, vamos chamar ele. Trazer ele aqui. Vai ser legal. Gente, obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a Um próxima. abraço.